Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, já tem um tempo que o Senhor está falando com essa mensagem no meu coração, e quando me veio o convite para estar aqui juntamente com vocês no culto fé, eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer falar para esses irmãos? E eu sempre gosto de pregar, meus irmãos, uma palavra que primeiro eu fui pregado por ela, porque eu não prego um evangelho que eu não esteja disposto no mínimo a tentar viver ele. É hipocrisia você pregar uma mensagem que você não esteja pelo menos tentando viver. Mas eu me lembro, irmãos, que algumas vezes, como filho de pastor, eu fui meio que ameaçado por essa passagem. Por quê? Porque você não podia fazer nada de errado, porque obedecer é melhor que sacrificar. Era uma ameaça que se fazia no sentido assim: olha, você tem que obedecer, porque se você não obedecer, o fruto da obediência é que você tem que sacrificar. Só, meus irmãos, que quando você vai entender o contexto desse texto, você vai ver que existe algo muito mais profundo acontecendo aqui, e eu quero passear com alguns textos com vocês, e para que nós possamos ter a compreensão daquilo que está acontecendo aqui. Eu queria que você caminhasse comigo um pouco na introdução aqui, para nós entendermos o contexto do que está acontecendo nesse tempo em Israel. Israel é a nação que foi separada por Deus para levar o evangelho, para apresentar desse Deus para toda a humanidade. Só que chega um ponto na vida do povo de Israel, onde eles viram para Samuel e falam assim: Samuel, nós queremos um rei. Eles abrem mão de ser um povo escolhido por Deus, de ser um povo teocrata, ser um povo que é guiado pela vontade de Deus, para ser um povo igual às demais nações. Irmãos, quando eu leio esse texto, quando eu começo a estudar essa história, eu não pergunto se às vezes não é assim comigo e com você. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos ter uma vida comum, igual aos demais, sendo que Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária com Ele. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos ser dominados, ser governados pelos padrões desse mundo, quando Deus te chamou para ser propriedade exclusiva dEle. Irmão, você deve se mover no sobrenatural, não é no natural. Irmão, você está no culto fé, eu vim aqui para dizer uma coisa para você: sabe o que determina a forma como você anda? Não é as formas naturais, não é, meus irmãos, o quanto que você tem na carteira que determina como você se move, mas é a palavra de Deus que é liberada sobre a sua vida, irmão. Tudo que um crente ele precisa para se mover, não é se igualar ao modelo desse mundo, mas, meu irmão, é se igualar ao modelo eterno de Cristo. Não tem problema, irmão, você estudar, se profissionalizar. O problema, meus irmãos, é quando eu me peguei um dia e eu olhei para minha conta no banco e eu falei assim: meu Deus, eu tenho que pagar aluguel, meu Deus, mês que vem eu tenho que fazer tanta coisa, meu Deus, né? As realidades do novo casado. E eu comecei a questionar o Senhor, e o Senhor me perguntou uma coisa: quando foi que você começou a confiar mais no quanto que você tem na carteira, quando você tem no seu aplicativo no banco, do que em mim? Eu me lembro que eu fechei o aplicativo do banco e falei assim: Deus, eu não confio no tanto que eu tenho na carteira, eu não confio, a minha preocupação não está se eu vou conseguir pagar o aluguel mês que vem, mas a minha preocupação está se eu vou conseguir te servir ao Senhor de todo o coração.
O povo de Israel, ele começa a abrir mão de ser nação exclusiva de Deus, porque eles começam a olhar ao seu redor, e todos os reinos, todas as nações ao seu redor, tem um rei. É nesse ambiente então, que Samuel, ele escolhe Saul. Quem é Saul? Saul é um homem alto, a Bíblia descreve ele como um homem alto, forte, bonito, imponente, e que uma certa vez, ele estava saindo para pegar ali, procurar as mulas do seu pai, que haviam se perdido, e ele não achou. Aí o seu moço fala com ele: vamos consultar o profeta. Quando ele vai consultar o profeta, Samuel fala com ele assim: ei, eu quero jantar com você, eu quero ter um tempo, porque crente gosta de comida, amém, irmão? Eu gosto do Rio Grande do Sul, que toda vez que eu venho aqui, o povo me dá churrasco, irmão. Como que eu amo o sacrifício, né? Oh, glória a Deus. Como não amar esse povo, Jesus? Ainda colocou um negócio quente aqui, que eu não sei nem o que é, mas estou tomando. Saul, então, ele encontra com Davi, ele encontra com Samuel, e Samuel chama ele e fala assim: olha, eu quero ter um papo com você. Aí Saul fala com ele assim: mas quem sou eu? Eu sou da menor tribo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, e dentro da menor tribo de Israel, eu sou da menor família, quem sou eu para conversar com o profeta? Irmão, esse é o tempo dos juízes, e Samuel é como se ele fosse o presidente da nação. O presidente da nação estava querendo conversar com ele, e ele estava dizendo assim: quem sou eu para que o profeta da nação converse comigo, queira... Irmãos, aqui eu começo a ver uma coisa, que é um complexo de inferioridade. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos impedidos de viver coisas em Deus, coisas que Deus já liberou sobre as nossas vidas, mas nós não alcançamos ainda porque nós não achamos que nós somos capazes para viver aquilo. Posso dizer uma coisa para você? Verdadeiramente você não é capaz. Sempre que Deus nos chama a viver algo nele, vai ser muito maior do que a gente. Sabe por quê? Porque se fosse do tamanho de você, se fosse na força do seu braço, você conseguiria fazer. Mas quando é o Senhor que te chama, é Ele que te capacita a viver o extraordinário. Por isso, meu irmão, não tenha medo se o Senhor te chamar para fazer algo que você olha e fala assim: mas Deus, eu não dou conta. Sabe por que Deus te chama a fazer coisa que você mesmo não dá conta? Porque não é na força do seu braço, é na força potente das mãos do Senhor. É Ele que te capacita. Dá um glória a Deus aí, crente. Saul, meus irmãos, ele estava neste lugar onde ele reconhecia quem ele é, e muitas vezes era esse lugar de humildade que nós chamamos de primeiro amor. É esse lugar onde nós somos levados. Imagina, irmão, lembra quando você chegou na igreja, no primeiro amor? Irmão, o que tinha para fazer? Você estava fazendo, não é? O crente no primeiro amor, ele estava ali produzindo, tinha culto, estava menos 10 graus, ele estava na igreja, fazia o bom que a igreja aqui é grande, dá para fazer uma fogueira aqui no meio também, olha aí, já põe uma carne passar também, né, irmão? E já vai. Irmãos, no primeiro amor, você está fazendo tudo, você reconhece que não é você que está operando, quando alguém me falar alguma coisa com você, vem te corrigir, você aceita. Mas quando meus irmãos, que nós crescemos tanto, que nós abandonamos esse primeiro amor, porque isso vai acontecer na vida de Saul, ele vai se inflar tanto por causa da sua posição, que ele não aceita mais as repreensões que vêm ao seu coração. E eu quero trazer uma palavra para você.
quando Jesus, lá em Apocalipse, ele repreende a igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte: eu tenho visto, eu conheço as suas obras. Mas ele vai dizer também assim: eu tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Presta atenção nisso aqui. A igreja de Éfeso, ela tinha obras, ela tinha um trabalho sendo feito, mas o que ela não tinha? O primeiro amor. O que você está querendo dizer? Que você pode continuar fazendo, produzindo na igreja, produzindo no reino de Deus, mas abandonado o primeiro amor. Ah, irmãos, mas hoje eu vim aqui para te dizer, se você de alguma forma abandonou o primeiro amor, irmãos, é noite de você voltar para este lugar, onde você estava submisso a essa presença, onde, meus irmãos, bastava entrar na igreja, para você já sentir essa presença gloriosa, onde o seu quarto te chamava e você trancava, ia para aquele lugar, orar e buscar o Senhor, onde você estava igual miojo, irmão, 5 minutos você já estava derretido na presença. É nesse lugar, é nesse contexto, que Saul, ele é chamado. Um povo que está querendo um rei, uma figura humana para governá-los. E esse Saul, que era um inseguro, porque ele se via numa situação onde ele era o menor. Nesse contexto nós vamos ver, nós vamos entrar um pouco agora nesse texto que nós acabamos de ler. E Samuel então unge Saul como rei, e ele já dá uma ordenança para ele. 1 Samuel 15:3 diz assim: vá agora, pois, e fere a Ameleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos desde os meninos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Irmãos, Deus estava falando para Saul matar todo mundo, não ficar com nada. O povo de Amaleque é um povo que era contrário ao povo de Israel, era inimigo. E Deus estava usando agora o primeiro rei para manifestar juízo sobre esse povo. Só que nós temos um inseguro no poder. E quando você tem uma pessoa insegura no poder, ela quer agradar aos outros. Nós vamos ver que Saul, ele convoca o povo para a batalha. 1 Samuel 15, 17 até o 7. 1 Samuel 15, 7 diz assim: então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pegaram Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e a segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os destruiu totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que está acontecendo aqui, irmão? Foi dada uma ordem para Saul, e Saul executou essa ordem, só que em partes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Obediência pela metade é desobediência completa. Vou repetir. Obediência pela metade é desobediência completa. Deus não falou para Saul tomar posse dos despojos, porque isso era um fruto da guerra.
É uma coisa natural de uma guerra, quando um reino invadia tal lugar, vencia e pegar os despojos. Você vai ver isso na Bíblia, em várias batalhas. Mas aqui Deus falou assim: olha, não pegue nada. Mas aqui nós vamos ver que ele pega aquilo que não era do seu interesse e ele sacrifica. Mas o que era do interesse dele, o que era bom, o que ele faz? Ele guarda. Obediência parcial é desobediência total. Irmãos, não é tempo de nós vivermos mais entregando ao Senhor uma parte da nossa vida e retendo outra parte. Não tem como mais você vir no culto fé na terça-feira e na quarta-feira você já não é nem mais crente. Não tem como, irmãos, você servir mais a Deus na igreja e quando você está na sua casa, você é como um descrente. Não tem como você servir a Deus na igreja, servir nos ministérios, mas lá no seu local de trabalho, ninguém sabe que você é um cristão. Ah não, mas aqui eu sou um advogado. Ah não, mas aqui eu sou um engenheiro. Irmãos, ou você é integral do Senhor, ou você é integral do diabo. Você lembra a história do muro? Quem conhece a história do muro aqui? Tinha um muro, e de um lado ficavam os filhos de Deus, do outro ficavam os filhos das trevas. E aí Satanás ia lá e ficava tentando atacar, tentando pegar quem estava do lado de Deus. E tinha um rapaz que estava sentado no muro, e ele ficava olhando aquela guerra, ele ficava olhando aquilo, e um dia ele parou e falou assim: eu estou aqui no muro, eu vejo você passando para lá, e você nunca tentou nada contra mim. Ele falou assim: pode ficar tranquilo, porque o muro é meu também. Se você está no muro, irmão, se você está indeciso, indecisão também é decisão. Se você fica no muro, irmãos, não tem como, não é mais tempo de você viver um evangelho parcial. Não tem mais como você colocar um versículo bíblico e o seu signo embaixo. Se as suas redes sociais falassem, será o que ela falaria de você? O que será que ela testemunharia de você? O texto continua: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel constritou, a noite toda clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou a Samuel, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, ou ergueu um monumento em sua própria memória. Então voltou, e passou, e desceu a Gilgal. O que está acontecendo aqui, irmãos? Essa batalha era para glorificar o nome de Deus, mas Saul era tão inseguro, que o que ele fez? Ele fez um memorial, para lembrar dos feitos do rei. Saul, ele era carente de aprovação. Irmãos, quando você vai ver lá em Mateus 6, você vai ver Jesus dizendo para os discípulos algo muito interessante. Lê lá depois. Ele fala sobre o jejum, ele fala sobre a oração. Quando você jejuar, não seja como os hipócritas, né? Que fazem cara de jejum, que oram no meio das sinagogas. Aí ele fala o seguinte assim: olha, eles fazem isso e já receberam a sua recompensa. O
que Jesus está dizendo? Quem faz as coisas para ser reconhecido pelos homens, somente pelos homens serão reconhecidos. Agora, irmãos, a questão é o que você faz. Você faz para ser reconhecido pelos homens, tá bom, pode ser que o reconhecimento dos homens você esteja. Agora, se você faz para ser reconhecido por Deus, irmãos, se você faz algo para agradar a homens, uma vez Deus falou isso ao meu coração, se você ministra para agradar a homens, se você faz algo para agradar a homens, você pode ir até onde as mãos dos homens podem te levar, mas se você escolher me servir e honrar o meu nome, você vai ir até onde as minhas mãos podem te levar. Irmãos, as mãos de Deus não têm limite, o agir de Deus não tem limite. Agora a minha pergunta para você é, o que será que tem gerado insegurança na sua vida? O que será que tem causado essa insegurança? Nós estamos no culto fé, um culto para que a sua fé seja ativada. Será que você tem fé mesmo nesse Deus que te chamou, irmão? As pessoas gostam muito de falar de Pedro, né? Que Pedro, ele andou sobre as águas e afundou. Mas qual dos discípulos esteve disposto para sair do barco? Tem muita gente que critica quando você cai, quando você tenta andar sobre as águas. Mas quem está disposto a ter fé para andar sobre as águas? A minha pergunta para você é, será que a palavra que Deus te deu não é suficiente para te sustentar? Será que Deus ele precisa mesmo das nossas ajudinhas para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer? Verso 13, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu, Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Eu trabalhei muito tempo dando aula de música e é muito legal você ver que na primeira aula você sabe se a pessoa tem um dom para tocar ou não, se ela tem uma habilidade para desenvolver a linguagem musical ou não. Agora, quantas vezes, meus irmãos, eu via pessoas que não tinha um talento, mas ela estava ali forçando algo e acabava aprendendo. Quantas vezes, irmãos, eu via que tinha gente que chegava lá e na primeira aula já conseguia tocar, porque tinha um dom para aquilo. Agora, irmãos, tem pessoas que ela está fazendo algo que ela não foi chamada para fazer, mas ela insiste naquilo. Tem pessoa que insiste em estar no louvor, mas ela, irmãos, foi chamada para louvar no banheiro da casa dela. Por quê? Porque ela quer entregar algo para o Senhor, que às vezes não tem a ver com o chamado dela. Mas ela quer entregar esse sacrifício ao Senhor. Saul está dizendo assim, eu cumpri a palavra do Senhor. E sabe o que é interessante? Que dando aula, às vezes eu estava tocando junto e a pessoa tocava errado, e o problema não é ela tocar errado, ela estava aprendendo, mas o problema é que muitas vezes ela não percebia que ela estava tocando errado. Eu já dei aula de canto para pessoas, por exemplo, que ela estava cantando fora do tom, mas ela não percebia que ela estava cantando fora do tom. Não estava igual o louvor abençoado que foi aqui. Quem já viu pessoas assim?
A banda está em sol, ela está na sombra. Né? Ela mira o tom e acerta o Jerry. Não foi chamada para aquilo, e o pior, ela nem percebe que ela está errada. Irmãos, foi isso que aconteceu com Saul, sabe por quê? Ele vira para Samuel e fala assim: Samuel, nós vencemos a batalha. E sabe o que aconteceu, Samuel? Eu cumpri tudo que o Senhor falou para eu fazer. Irmãos, a minha pergunta para você é: Saul cumpriu o que o Senhor tinha mandado ele fazer? Cumpriu ou não cumpriu? Mais ou menos. Quantas vezes, meus irmãos, nós servimos ao Senhor achando que Deus ele precisa de uma ajudinha nós, ou então que nós podemos fazer do nosso jeitinho. Ah não, Deus falou, né, para fazer assim, mas eu vou dar minha ajudinha para o Senhor, sabe por quê? Porque Saul, ele fala para Samuel depois que assim, não, eu guardei isso aqui para nós sacrificarmos ao Senhor. Não foi isso que Deus tinha mandado ele fazer. O texto continua, no verso 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Ameleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Você percebeu o que Saul fez aqui? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tente fazer com que o outro entenda uma revelação que Deus deu para você cumprir. Porque às vezes é difícil para a gente entender, irmãos. Mas se você está numa liderança, você precisa entender o seguinte: existem pessoas que estão dependendo da sua voz de comando. Sabe o que Saul está dizendo aqui? Não. O povo que quis fazer. Sabe o que ele está demonstrando? A sua omissão em ser líder. Porque um líder precisa saber o que Deus mandou ele fazer. Se o líder não tiver um direcionamento de Deus, irmãos, ele vai ficar perdido e o povo também. Quantas vezes nós temos percebido isso? Porque um líder está perdido, toda uma nação sofre por causa de um líder perdido. E aqui está também a síndrome de Adão. Por quê? Em vez dele assumir a culpa, não, foi eu que falei, ele faz o quê? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Olha o Adão aí. A raiz adâmica. Irmãos, cadê os homens aqui? Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como homens dentro da nossa casa. Quando errar, meus irmãos, quanto mais rápido você se arrepender, melhor. Independente de qualquer coisa, você sabe que você está errado, irmão. Tem coisas que eu já aprendi com 1 ano e 6 meses de casado, que é melhor ter paz do que estar certo, né, irmão? Nós precisamos posicionar como homens que têm a visão de Deus para a nossa casa e dizer assim: assim diz o Senhor nessa casa. Nós não podemos ser frouxos, meus irmãos. A minha esposa não pode orar mais que eu não, irmão. Não é uma competição não, mas se for, eu sou competitivo demais, irmão. Quem tem que ter a revelação para a sua casa é você, homem. É você que Deus colocou como cabeça do seu lar, como sacerdote.
Os direcionamentos têm que vir de você. Não estou falando que você tem que ser um soberbo e não deve escutar a sua esposa, mas a última palavra tem que ser sua. Na verdade, tem que ser de Deus na sua boca. Agora, muitas vezes o que nós temos vistos são homens que trabalham para pagar as contas, simplesmente acha que está fazendo demais em pagar as contas. Irmãos, se você não der destino para a sua casa, você vai perder a sua casa. Pais que não dão destinos aos filhos da promessa, perdem os filhos da promessa. Deixa eu continuar o texto. Verso 15. E disse Saul: de Amaleque trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vá e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquile. 19. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançastes os despojos, e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e de Amaleque, dos amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmãos, mais uma vez nós vemos aqui um homem frouxo no governo, um homem que não sabe se posicionar. Ei, se você sabe qual que é a revelação de Deus para a sua vida, irmãos, não adianta outra pessoa falar que você tem que fazer outra coisa. Você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é em Deus, você não quer ser outra pessoa, irmãos. Quando você sabe o que você carrega em Deus, quem você é, não importa, pode se levantar um inferno contra você, que você sabe que você é filho de Deus, escolhido por Ele. Irmãos, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, não importa o que venha, o frio que venha, o que aconteça, você está debaixo de uma palavra, e o Deus que liberou essa palavra te sustenta nessa palavra. Não terceirize a responsabilidade que Deus te deu. Foi para você, foi para esse tempo. Mesmo que não estiver acontecendo aquilo que você esperava que acontecesse, fica firme na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não tente dar jeitinho, irmão. Se você obedece a Deus, o seu sacrifício ele vai ser agradável a Deus. Agora, se você desobedece ao Senhor, não importa o que você sacrificar, irmãos. Sabe qual que é uma realidade? É que muitas vezes nós estamos sacrificando ao Senhor coisas que Ele não nos pediu. Mas eu vou chegar lá. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
E a obstinação é como a iniquidade e idolatria, porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, é interessante que no verso 23 ele vai dizer que rebelião é como um pecado de feitiçaria. E muitas vezes nós temos a feitiçaria só como uma invocação de espíritos, né? Essas coisas. Não, mas feitiçaria também, quando você vai ver, ela está voltada à manipulação. Pessoas que querem manipular os outros, isso é feitiçaria. É isso que está acontecendo aqui com Saul. Outra coisa que nós vamos ver também é que ele fala que a desobediência também é colocada como um pecado de idolatria. Como assim? Idolatria não é você adorar imagens. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida. E se você tem colocado a sua vontade acima da vontade de Deus na sua vida, você tem adorado um Deus, sabe qual é? Você mesmo. Irmãos, nós precisamos entender que o verdadeiro sacrifício agora, na nova aliança, não é mais sacrificarmos um animal, porque o sacrifício, ele vinha toda vez que alguém transgredia a lei. O nosso sacrifício agora, na nova aliança, para perdão dos nossos pecados, já foi feito. Lá em Jesus Cristo, Ele se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Esse sacrifício, meus irmãos, não adianta você fazer mais, mas existe uma coisa que cabe a mim e você fazer: obedecer ao Senhor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quantas vezes o texto discorre, e mais vezes nós vamos ver que Samuel, ele é convidado por Saul para poder sacrificar junto com ele ao povo. Porque na verdade, Saul não estava preocupado com aquilo que Samuel disse de fato, que Deus estava tirando o reino dele. Ele estava preocupado, o que as pessoas vão dizer, se Samuel não for comigo. Ele estava preocupado o tempo todo com as aparências. Irmãos, se nós entendêssemos que verdadeiramente o sacrifício que Deus quer de nós é a obediência, e como muitas vezes é difícil obedecer ao Senhor, irmão. Como às vezes nós precisamos de fé para obedecer aos direcionamentos que Deus nos deu. Mas hoje nós podemos obedecer ao Senhor, sabe por quê? Porque Jesus, Ele pagou o preço pelo nosso sacrifício. Ele pagou o preço por aquilo que distanciava o homem de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro de mim, morando dentro de você, e Ele nos conduz. Só através do Espírito Santo, meus irmãos, nós podemos viver uma vida em santidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Que você começasse a pensar